Pessoal, boa noite a todos, a todas, você que está me assistindo aí de casa, em virtude desse momento aí complicado que a gente está vivendo na história do nosso planeta. Nós optamos por fazer os estudos e as palestras aqui do centro, utilizando o recurso da internet, né? E aí nós não quebramos a sequência daquilo que estabelecemos para fazer, ao mesmo tempo que vocês podem nos acompanhar aí de casa. Antes da gente começar com a prece e com a continuidade do estudo da sexta-feira passada, 2 avisos. O primeiro aviso, como não haverá o passe, seria interessante que vocês providenciassem uma jarra com água, um copo com água, e colocassem aí perto de vocês enquanto o estudo estiver sendo feito. Nós temos a certeza que durante a prece final, os nossos benfeitores espirituais, eles irão energizar devidamente essa vasilha d'água, esse copo d'água que estará aí. O segundo aviso é justamente devido às perguntas. Então, nós temos por hábito, nas sextas-feiras, abrir espaço às perguntas. Obviamente, como aqui não tem público nenhum, encarnado, temos aqui 4, 5 pessoas, desencarnado uma quantidade imensa, mas não tem como abrir espaço para perguntas. Então, durante a transmissão, que vocês possam fazer, caso queiram, as perguntas, e no final nós vamos reservar uns 10, 15 minutos para selecionar algumas e aí buscar respondê-las. Vamos lá então, fechando os olhos e elevando o pensamento até Deus, Pai amoroso, misericordioso, que Ele possa nos abençoar e iluminar na noite de hoje. Que o nosso estudo esse que fala a respeito da ectoplasmia, das materializações, possa se fazer firme, presente em nós, para que possamos compreender de modo cada vez mais nítido a imortalidade da qual somos possuidores. Tais fenômenos nos mostram de modo inequívoco que a vida continua. Que apesar da morte do corpo, o espírito imortal permanece vivo, mais do que nunca. Pedimos a bênção dos céus e com isso damos por iniciada a reunião de estudos dessa noite. Que assim seja. Bom, pessoal, é o seguinte, nós, na semana passada, iniciamos o estudo referente à ectoplasmia, ao ectoplasma. Nós passamos de início todo um histórico e abordamos muita coisa no que diz respeito se não todos, aos principais, não, claro, todos não, aos principais médiuns e pesquisadores que desde 1870, com as materializações de Kate King, até mais ou menos 1920, 30, 40, trabalharam e elucidaram muito essa questão do ectoplasma. Então, quem está lembrado, nós, na semana anterior, projetamos inúmeros slides mostrando o processo de ectoplasmia, o processo de expulsão do ectoplasma do corpo do indivíduo, bem como a materialização de espíritos. Hoje, nós vamos dar continuidade nesse estudo, abordando uma parte, vamos dizer assim, mais técnica relacionada ao ectoplasma. Falaremos, por exemplo, acerca hoje da química, da física e da biologia dessa substância. Mesmo depois de 40, 50 anos de estudos, desde 1870, até 1930, 1920, 40, que foi, vamos dizer assim, o período áureo das materializações, muito estudo foi feito acerca dessa substância. Mas existe ainda muita coisa para se fazer. Muitas coisas relacionadas ao ectoplasma nos são desconhecidas. A composição mais íntima dele, sabemos, por exemplo, por alta composição material, mas e os fluidos, os outros fluidos que o compõem? Isso não sabemos. Não sabemos também como que se processa a expulsão do ectoplasma do corpo do indivíduo. E inúmeras outras perguntas que temos e que ficam sem resposta. Por enquanto, porque nós sabemos que a ciência vai progredir, sabemos que a ciência vai evoluir
e com o tempo, quando a humanidade estiver mais espiritualizada, a ectoplasmia, a materialização de espíritos, os fenômenos de transporte serão muito mais frequentes. Foi isso que a gente colocou aqui, ó. Que existe ainda muito o que fazer acerca do estudo relacionado ao ectoplasma, da natureza dele, das propriedades. E o fato desse fenômeno ser raro ainda é um obstáculo. Tenho certeza que quando vimos, na semana anterior, aquelas fotografias todas relacionadas à materialização de espíritos, muitos de nós pensamos, por que isso não acontece nos dias de hoje? Por que cada centro espírita não tem uma reunião de materialização? Por que essas reuniões não são abertas ao público para mostrar de modo definitivo que existe vida após a morte? Existe um obstáculo, gente, muito grande, que é justamente esse daqui, ó. É a moralidade das pessoas envolvidas no processo de materialização, no processo da ectoplasmia. Estudando as obras de André Luiz, nós observamos que os mentores que orientavam André Luiz sobre a mediunidade, e no nosso foco aqui sobre a materialização, são unânimes em dizer que no processo de materialização, a questão moral do médium, e não somente do médium, mas da assistência ali presente, é fator capital, de extrema importância. Se, numa reunião mediúnica comum, exige-se uma homogeneidade de pensamentos, de sentimentos, a fim de que as comunicações possam acontecer de modo bem feito, imaginemos numa reunião de materialização. Essa homogeneidade de pensamentos, de intenções, de sentimentos, tem que ser muito, mas muito mais elevada. Não tenhamos dúvidas sobre isso daí. Vai chegar um momento na história da nossa humanidade em que ela, a humanidade, estará mais moralizada. Em que ela, além de abordar o aspecto teórico, técnico, científico da questão da ectoplasmia, também vai aliar a isso a questão dos sentimentos, da elevação moral. E quando esse momento chegar, podemos ter a certeza que fenômenos como esses, que nós vimos muito na semana anterior aqui nos slides, serão muito frequentes. E darão uma prova inequívoca para aqueles que ainda porventura tiverem um pouquinho de dúvida de que a vida realmente continua após a desencarnação. Mas, óbvio que essas dificuldades acontecem por conta dessa raridade. O ectoplasma, ele está profundamente ligado ao médium. Qualquer tipo de problema relacionado a pensamentos de baixo nível, a sentimentos inadequados, interfere diretamente no médium. Nas obras de André Luiz, isso é mostrado de maneira muito firme. No livro, por exemplo, Missionários da Luz, em que existe um capítulo que fala justamente a respeito da materialização de espíritos, mostra todo o imenso preparo que os benfeitores espirituais têm no intuito de fazerem com que a materialização pudesse acontecer. E antes da reunião propriamente dita acontecer, às 8 horas da noite, quando eles estavam de um lado para o outro preparando o ambiente, preparando as pessoas, dando passe na médium, de repente chega um indivíduo encarnado, participante da reunião, alcoolizado. E aí as vibrações foram muito intensas, contrárias justamente àquele processo. Houve necessidade de rapidamente os benfeitores espirituais isolarem aquele indivíduo do ambiente. Isso porque qualquer pensamento inadequado, os sentimentos de baixo nível interferem no ectoplasma. E o ectoplasma é como se fosse filho do médium que o fornece. Está intimamente ligado a ele. Tanto que sem a permissão dos benfeitores espirituais, não se pode tocar no espírito materializado. Isso só pode acontecer quando acontece a permissão dos benfeitores. A gente viu ali fotos na semana passada de William Crookes de braços dados com o espírito de Kate King materializado. Nós vimos médico medindo a pulsação do espírito materializado, pegando na mão dela. Por que isso pôde acontecer? Porque os benfeitores deram aval. Agora, em inúmeros outros casos, indivíduos da assistência, talvez deslumbrados com o fenômeno, ou tentando desmascarar uma possível fraude,
se dirigiram ao espírito materializado, apalparam, tentaram abraçar. E isso ocasionou problemas terríveis para o médium. Por exemplo, Florence Cook, que é a médium de materialização de Kate King, em 1872, inadvertidamente, um membro presente ali do grupo tocou no espírito materializado, sem permissão. A médium simplesmente ficou enferma, durante semanas. A mesma coisa aconteceu com outra médium, bastante conhecida, da qual nós falamos muito sexta passada, Eva Carrier. Como o ectoplasma está ligado ao médium, através de um cordão fluídico, qualquer coisa que aconteça com o espírito materializado, a médium sofre, ou o médium sofre. Se, por exemplo, esbofetearmos um espírito materializado, o médium vai sofrer. O espírito materializado também. Se esfaquearmos um espírito materializado, idem, tanto o materializado vai sofrer, principalmente o médium que lhe fornece o ectoplasma. Agora imaginemos então as consequências para o médium. E por isso que há necessidade de uma homogeneidade muito grande em termos de pensamentos e de sentimentos elevados, a fim de que essas reuniões possam acontecer com a devida frequência. Como a gente colocou aqui, falamos agora há pouco, ele, ectoplasma, faz parte do corpo do médium. Abordamos até na semana passada que pesquisas foram feitas antes, durante e depois da emissão de ectoplasma pelo médium. Existe perda de peso corporal, de massa corpórea, quando o médium libera o ectoplasma. Portanto, uma parcela daquela substância que nós conseguimos enxergar e fotografar é material. Qualquer tipo de problema pode repercutir no médium. Um exemplo, numa certa reunião de materialização acontecendo na Itália, a médium era o Zapia Paladino, um dos assistentes fez a menção de se levantar e colher um pouco de ectoplasma que estava sendo vertido pela boca da médium. Imediatamente um espírito desencarnado, através do fenômeno de voz direta, alertou: se você fizer isso, você vai estar removendo uma parte do corpo da médium. Olha só que coisa, uma parte do corpo da médium. Casos como o espírito fornece mechas do próprio cabelo ou pedaços das roupas, podem acontecer? Pode. Aconteceu com Kate King. Kate King cortava mechas do seu cabelo materializado e entregava para os pesquisadores ali presentes. Cortava fragmentos do seu vestido materializado e entregava. Mas para isso acontecer, há necessidade de autorização por parte dos benfeitores espirituais. E mediante autorizações como essa, análises bioquímicas do ectoplasma foram sendo feitas, fisiológicas até. Esse indivíduo, que foi um grande pesquisador, o barão de Schrenck-Notzing, por exemplo, quando a médium Eva Carrier estava vertendo o ectoplasma, ele teve a autorização para poder colher resíduos da substância que estava presente na roupa da médium. Levou isso para o laboratório, analisou com o microscópio, percebeu-se que o ectoplasma é composto por células epiteliais, leucócitos, que são os glóbulos brancos de proteção, sais e gordura, isso através da análise química. Um outro pesquisador, Lebedensky, a médium Stanislawa, ele obteve da médium 0,101 gramas de ectoplasma. Dividiu em duas partes. Uma metade foi para um laboratório na cidade de Munique, o outro na cidade de Varsóvia. Os resultados foram idênticos. O ectoplasma, segundo os dois laboratórios, é uma substância de proteína, albuminoide, com corpo gorduroso, contendo elevada quantidade de leucócitos. Na aparência, lembra a linfa, que é um líquido que circula pelo nosso sistema linfático, e o quilo, que é a última parte do processo digestivo. Esse pesquisador inglês aqui, James Black, chegou inclusive a, quimicamente falando, determinar a fórmula mínima do ectoplasma. Teria 120 átomos de carbono, 1184 de hidrogênio, 218 de nitrogênio, 5 de enxofre, 24 de oxigênio.
Ou seja, uma substância orgânica. Isso daqui, o chamado chons, nada mais é do que uma substância orgânica. E é lógico, porque ele faz parte do corpo do indivíduo, faz parte do corpo do médium, faz parte do citoplasma, inclusive. Em termos de aparência, as características físicas, ele pode ter aparência de fios, telas, flocos, massas, tecidos. A cor, a mais comum é a branca, mas há o ectoplasma amarelo, o cinza, o negro. Ele pode ser, em boa parte dos casos, invisível. Pode ser semilíquido, pastoso e até adquirir consistência sólida. O cheiro lembra o ozônio e a sensação tátil é de uma substância úmida, viscosa, levemente fria. Aqueles que puderam tocar o ectoplasma, eles passaram para nós a informação que é como se você estivesse tocando a carne de um frango desossado. Né? Imagina você pegar, por exemplo, uma coxa de frango desossada, né, crua, e tocando aquela carne toda. Aquela sensação, aquele frio, aquela sensação pegajosa, é a sensação que lembra o ectoplasma. Aqui a gente vê processos de ectoplasmia. Aqui nós temos um médium vertendo uma quantidade abundante de ectoplasma, que se acumula na parte inferior ali do seu corpo, bem no chão. Aqui nós temos uma outra médium que libera o ectoplasma com uma aparência diferente, como se fosse um tecido. É como se tivesse um lençol saindo da boca dela. É uma aparência diferente do ectoplasma. Aqui nós vemos também uma aparência similar desse outro médium aqui. Olha a quantidade de substância sendo vertida da boca dele e se acumulando. Gente, fraude aqui, charlatanismo, onde? Como que o indivíduo vai colocar essa quantidade imensa de um tecido, por mais fino que seja, na sua boca? E depois regurgitar aquilo ali? Realmente, para achar que isso daqui é charlatanismo, é preciso forçar muito a barra. Aqui nós temos uma foto até rara, que foi liberada até um pouco tempo atrás, do médium Divaldo Franco, no ano de 77, numa das reuniões ocorridas na Mansão do Caminho. Aqui nós temos o Divaldo, mais novinho, né? Há 42, 43 anos atrás. E aqui a gente vê essa massa, essa nuvem saindo tanto da boca dele, quanto das suas narinas. Bonito e interessante. Né? Eu só lamento muito o fato dessas fotografias todas não serem coloridas, serem todas preto e branco. Coloridas ia dar um outro tchan para o negócio, não resta dúvida. Uma outra característica relacionada ao ectoplasma, gente, ele tem uma grande sensibilidade à luz. Se houver, por exemplo, um médium aqui, vertendo o ectoplasma, não vai conseguir. Porque essa luz aqui nossa, inclusive a luz do sol, é tremendamente agressiva ao ectoplasma. Chega, inclusive, o médium a sofrer fisicamente quando uma luz incide-se no momento em que ele está vertendo aquela substância. Alguns casos, por exemplo, da Eusápia Paladino, enquanto ela estava vertendo ectoplasma, sem querer, um dos assistentes da reunião acendeu a luz. Resultado? 2 meses e meio, a médium ficou hospitalizada. Porque o que acontece? O ectoplasma, como que por um instinto de sobrevivência, volta de modo abrupto para o corpo da médium. Ela ficou 2 meses e meio internada, no hospital. Uma coisa parecida aconteceu com outro médium, o médium anterior, que a gente estava até mostrando aqui, o George Valentiani. Mesma coisa. No momento que ele estava vertendo o ectoplasma, sem querer incidir uma luz sobre ele, o ectoplasma voltou com uma força tão grande que ele ficou com uma mancha roxa no peito durante meses a fio. Os cientistas perceberam a seguinte coisa, que quanto maior grau de desorganização do ectoplasma, mais sensível à luz ele é. Agora, à medida que ele vai ficando organizado, ou seja, à medida que ele vai se tornando algo, um exemplo, à medida que ele vai se tornando um objeto, ou um vaso de flor, como a gente viu semana passada, ou uma pessoa, aí ele fica menos sensível à luz. É o que aconteceu, né, com muitos médiuns, e aqui a gente cita o caso de Kate King, né, que foi um espírito muito fotografado, e naquela época as fotografias eram com luz de magnésio, quando se tirava a foto dava uma explosão, então a incidência de luz era muito intensa.
o espírito não ressentia, porque o ectoplasma ali já estava absolutamente organizado. A mesma coisa aconteceu com Mirabelli, um grande médium de efeitos físicos aqui. Uma curiosidade, esses dois pesquisadores aqui, Newton Boechat e Gilberto Cardoso, fizeram muitas pesquisas acerca do médium Peixotinho, inclusive acompanhando muitas reuniões de materialização. E eles obtiveram dos benfeitores espirituais a seguinte coisa, que uma substância chamada fosfato de lecitina faz parte do corpo do ectoplasma. E esses benfeitores espirituais até mesmo orientaram os indivíduos participantes dessas reuniões de materialização antes da reunião, durante o dia, a ingerirem uma boa quantidade de peixes, ovo e leite e soja, que são substâncias ricas em lecitina. Isso favoreceria muito a emissão de ectoplasma, fisicamente falando, por parte ali dos participantes. E aqui a gente viu, então, características químicas, físicas e biológicas. Pouca gente sabe, mas houve sim uma pesquisa relacionada ao ectoplasma envolvendo todos esses aspectos. Uma outra curiosidade, essa pouca gente sabe. Na década de 40, foi inventado um aparelho para captar imagens e sons dos desencarnados. Esse aparelho chamou-se necrovisiofono. Necro, porque vem de morte, dos desencarnados. Visio, visão, e fono, som. Então, é um aparelho que vai captar imagens, sons dos desencarnados. Ele foi construído por esses dois indivíduos aqui, o Cesário Gogoni e o Cornélio Pires, sob a orientação dos espíritos. E olha que coisa mais interessante. Olha como que o aparelho foi construído, mais de 1.400 peças. Esses indivíduos aqui, eles deixavam pacotinhos de dinheiro no laboratório. Os espíritos desmaterializavam os pacotinhos de dinheiro e usavam o dinheiro para comprar as peças na Inglaterra, na Alemanha, nos Estados Unidos. Ao cabo de 2 dias, as peças se materializavam no laboratório. E o aparelho, sob a orientação dos benfeitores, foi construído. Dizem os pesquisadores ali, que realmente ele obteve sucesso em inúmeras tentativas. A foto não é nada boa. Se a gente for ver a foto de Kate King de 1870, uma qualidade muito superior a essa. Isso daqui é uma foto nossa aqui no Brasil de 1940. Ruim, né? Mas dá para ver um pouquinho aqui do Cesário Gogoni, esse indivíduo aqui com um jalecão, E isso daqui seria o aparelho que ele projetou. Complicadíssimo, cheio de peças, e tudo mais. Aqui nós temos uma outra visão desse aparelho, através de um outro ângulo. Segundo nos consta aqui a legenda, acidentalmente um espírito materializado apareceu. Eu, sinceramente, não estou vendo nada, porque a foto é muito ruim. Mas dizem os pesquisadores que o aparelho realmente funcionou em vários casos. Que fim deu isso aqui? Sinceramente, não sei. Possivelmente não ganhou o sucesso que deveria, ou poderia ganhar, caiu no ostracismo e não se sabe dele até nos dias de hoje. Se alguém por aí souber, notícias, informações, só passar para a gente aqui. Bom, exteriorização. Como que o ectoplasma sai do corpo da pessoa? Quando a gente vê a questão do processo de liberação de ectoplasma, vamos perceber que antes disso tem que haver um desdobramento do médium. O médium tem que sair do corpo num desdobramento muito intenso, porque nisso o ectoplasma sai com maior facilidade. No livro Missionários da Luz e no livro Nos Domínios da Mediunidade, nós observamos passo a passo um processo de exteriorização de ectoplasma e materialização de espíritos. Lendo esses capítulos, a gente percebe o quanto que o processo é difícil, complicado, demorado e arriscado para o médium. O quanto que envolve de benfeitores espirituais.
Segundo André Luiz, o ectoplasma ele é nada mais nada menos do que formado por emanações psicofísicas, ou seja, tem uma parte física, material e uma parte energética, sendo o citoplasma celular uma das fontes. Aí vem alguém perguntar, poxa Daniel, mas como que essa substância sai do corpo da pessoa? Sai por todos os poros, principalmente ouvidos, narinas e boca. Mas também sai das palmas das mãos, do peito, das pontas dos dedos. E dos poros também. Como que sai? Como que essa substância é reunida no corpo da pessoa, ganha aquele formato que a gente já viu, e de repente vai saindo aos borbotões do organismo daquele indivíduo. Porque a saída do ectoplasma não é de modo contínuo. Sai um pouco, para. Sai outro pouco, para. Sai mais um pouquinho, para. Como que isso acontece? Não se sabe. Esse é um dos pontos, dos vários pontos que permanecem sem resposta. O que se sabe das obras de André Luiz é que o ectoplasma que a gente vê é formado, na verdade, por 3 coisas, que Alexandre, mentor de André Luiz, denomina de fluidos A, provenientes do mundo espiritual, que são os fluidos mais puros, fluidos B, formados pelo médium, mais os assistentes, que é aqueles que a gente consegue enxergar, e os fluidos C, que são retirados das forças da natureza, plantas, água, enfim. Os A, como eu disse, são aqueles mais puros. Os fluidos C são os mais dóceis à manipulação mental. Os que dão mais trabalho são os fluidos nossos, provenientes do médium e dos assistentes. Quanto maior o grau de pureza dessas energias dos encarnados, mais o processo de materialização é perfeito. Então, quando nós verificamos, passando rapidamente aqui, ó, processos de ectoplasmia, como esse aqui, ó. Aqui nós temos o médium Carmine Mirabelli, aqui do outro lado, um assistente da reunião, e isso daqui é um processo, aqui um espírito materializado. Perfeito. Para isso acontecer, a reunião de fluidos tem que ser extremamente harmônica, para acontecer uma materialização desse nível aqui. Agora, para a gente observar materializações desse tipo, cadê? Aqui, em que o negócio parece bem tosco, né? Parece alguém com uma foto aqui, porque nem está em 3D, né? Parece que você pegou um papel e colocou assim. E um lençol desse, isso daqui, gente, foram reuniões controladas. Houve a materialização. Só que possivelmente aquela reunião de fluidos dos assistentes mais do médium não foi tão boa assim. Não foi tão elevada. E aí a gente vê materializações imperfeitas como essas que a gente está vendo aqui, né? Mas tudo, como se diz, depende do nosso nível evolutivo. Quanto maior o grau de evolução do indivíduo, automaticamente maior o grau de perfeição da materialização. Algumas curiosidades. A presença do ozônio. Não é à toa que o ectoplasma tem um cheiro que lembra o ozônio. No livro Missionários da Luz, antes da reunião acontecer, André Luiz percebe a existência de inúmeros benfeitores espirituais no local da reunião, com pequeninos aparelhos, enviando raios para todas as direções. Aí André Luiz, curioso, pergunta para o Alexandre, o que eles estão fazendo? E Alexandre responde, eles estão promovendo a ozonização do ambiente. O oxigênio que a gente respira, pessoal, é formado por 2 átomos, o O2 de oxigênio. O ozônio acrescenta-se mais um átomo de oxigênio, ele é O3. Tanto que quando tem muita tempestade e muitos raios, existe uma boa formação de ozônio. Numa reunião de materialização, os benfeitores fazem isso. Com pequeninos aparelhos elétricos, eles jogam raios elétricos mesmo, para todas as direções, para fazer com que o ambiente fique carregado de ozônio. 2 motivos. O primeiro,
Para que haja materialização, é necessário o ozônio. Segundo motivo, o ozônio é bactericida. Então, ele destrói bactérias, destrói fungos e destrói vírus também. O ectoplasma tem que estar puro para voltar para o corpo do médium. Você imagina o ectoplasma voltando para o corpo do médium cheio de micro-organismos. O médium fica doente e pode até desencarnar por conta disso. Essa é uma das curiosidades. Uma outra curiosidade, a luz branca ou de qualquer outra cor interfere na ectoplasmia, à exceção da luz vermelha. A frequência da luz vermelha, a frequência dela, ajuda no processo e não agride o ectoplasma tanto assim. Uma outra curiosidade, os fenômenos de transporte, que são aqueles fenômenos de objetos que, de repente, entram no ambiente, saem do ambiente. Nessa obra, Missionários da Luz, e a outra nos domínios da mediunidade, André Luiz acompanha um caso de transporte. Durante a materialização do espírito, um dos benfeitores pega uma pitadinha de ectoplasma, vai para o jardim próximo à casa, colhe uma flor material, e atravessa essa flor pela parede e oferta essa flor para os participantes da reunião. André Luiz pergunta, poxa, mas como isso pode acontecer? E Alexandre explica de modo superficial, não entra em detalhes, que o material que a gente enxerga, a matéria, ela não é intransponível. Existem espaços entre os átomos. E nos fenômenos de transporte, é como se houvesse uma desmaterialização e uma materialização do objeto que está sofrendo o processo de transporte. Ele fala mais, que no futuro a humanidade vai dominar com segurança os processos de desmaterialização e materialização de objetos. Aliás, já está fazendo isso, né? Pelo menos o de desmaterialização já está fazendo, já faz algum tempo. A energia nuclear vem daí, da quebra do núcleo de átomos, com uma liberação grande de energia, é uma desmaterialização. A gente está vendo ali. Mas o futuro se encarregará de mostrar muita coisa boa, muita coisa positiva para a gente. Um outro fenômeno que é muito interessante na ectoplasmia é a moldagem em parafina. Os encarnados, eles colocam tachos, panelas com parafina líquida fervente. A parafina ferve mais ou menos 50, 70 graus. Os espíritos, eles pegam o ectoplasma, jogam o ectoplasma nas suas próprias mãos, suas mãos aparecem. Aí eles enfiam a mão naquela parafina fervente, e aí fica um molde da mão do espírito, que simplesmente depois desmaterializa. Mas o molde permanece. Dá uma olhada nisso aqui. Materialização de um pé de um espírito desencarnado. Olha que perfeição, não sei se está dando para vocês enxergarem aí, mas aqui a gente vê as unhas, aqui dá para ver perfeitamente, o que é isso aqui mesmo? As veias. Dá para ver inclusive aqui, ó, a parte do osso, do maléolo lateral, dá para ver as ranhuras da pele, as dobras da pele, aqui, mais perfeitamente ainda, as mãos em prece. Olha que perfeição aqui, as unhas. Dá só uma olhada. Tinha uma foto que eu não consegui achar, mas que eu vi alguns anos atrás. Até as impressões digitais do espírito dava para enxergar, no molde de parafina. Quer dizer, os espíritos envolvem as suas mãos no ectoplasma, elas materializam, elas aparecem. Enfia na parafina fervente. Depois que tira do tacho, rapidinho a parafina se solidifica. E aí o espírito compete a ele desmaterializar a sua própria mão. Olha que bonito. Olha só essa aqui, ó, molde em parafina. Se fosse alguém encarnado fazer isso daqui, primeiro, ele tinha que enfiar a mão na parafina fervente. 70 graus, ia queimar a mãozinha dele. Segundo, para tirar a sua mão de dentro do molde, ele ia destruir o punho. Porque a mão, ela é mais larga do que o punho. E a gente percebe aqui que manteve a questão da largura
mão e punho. Como explicar isso? Aqui nós temos moldes de flores feitas em parafina fervente. Logo depois de todo o processo acontecer, materialização, transporte, parafina, o ectoplasma volta ao corpo do médium devidamente purificado. E aí o médium que estava desdobrado, em sono letárgico, ele acorda. Para que o ectoplasma é usado? Para tudo isso que a gente acabou de falar. Materialização de espíritos, transporte de objetos, os moldes, enfim, tem a função de mostrar para a gente que a vida continua após a morte. Mas não é só isso não. O ectoplasma é muito usado pelos desencarnados, pelos médicos desencarnados, para fazerem as operações perispirituais. Tanto que, em qualquer tipo de reunião, não precisa ser necessariamente de materialização, os assistentes têm diminutas quantidades de ectoplasma retirados do seu corpo. E os benfeitores utilizam esse ectoplasma para fazer intervenções cirúrgicas no corpo perispiritual mutilado de inúmeros espíritos desencarnados. E eles podem fazer operações também nos encarnados, usando o ectoplasma. No lar de Frei Luís, no Rio de Janeiro, onde acontecem reuniões em que os médicos se materializam, alguns indivíduos encarnados são tratados, fisicamente falando, de doenças inúmeras. Por exemplo, câncer e inúmeras outras, através do uso do ectoplasma, que os desencarnados, devidamente materializados, utilizam. Então nós temos aí uma substância muito pouco entendida, muito pouco estudada, mas que o futuro vai nos dar inúmeras informações a respeito dela. Eu tenho certeza que daqui a algumas décadas, a nossa humanidade já devidamente purificada, ela vai estudar com mais afinco e vai utilizar, obviamente, com o coração espiritualizado, essa substância. Porque não é à toa que os benfeitores espirituais nos legaram tal coisa. Só para encerrar, de onde nós tiramos essas informações todas? Livro dos Médiuns, autoria Kardec. O Livro dos Fluidos, de João Berbel. É um livro construído por psicofonia. Ele recebe os espíritos, não por psicografia, que ele não tem a mediunidade psicográfica, mas psicofonia. Grava aquilo lá e depois aquilo lá é escrito. É um livro fantástico, né? Quem tiver à disposição. Temos aqui do Hernani Guimarães Andrade, um livro Espírito, Perispírito e Alma, muito bom. Temos de André Luiz, Missionários da Luz, nos domínios da mediunidade e mecanismos da mediunidade. Aqui nós temos Materializações Luminosas, de Ranieri, abordando aí as inúmeras materializações em que o Peixotinho serviu de médium de efeitos físicos. E por último, do Dr. Nogueira de Faria, O Trabalho dos Mortos, que aborda as inúmeras materializações acontecidas no começo do século XX, em Belém do Pará, através da médium Ana Prado. Bom, antes da gente encerrar, vamos, de início, fechar os nossos olhos. Você que está me acompanhando aí em casa, buscar respirar serenamente, tranquilamente. E nesses dias que estamos vivendo, talvez com muita frequência, aquilo que lemos, que ouvimos, das pessoas ao nosso redor, nos noticiários, da televisão, da internet, de repente, façam com que o nosso ser se abale, com que o nosso ser se amedronte. E precisamos, mais do que nunca, manter, em momentos como esse, a devida serenidade de pensamentos e de sentimentos. Essa não é a primeira crise
que a humanidade passa. Possivelmente não será a última. Nós, reencarnacionistas que somos, já passamos por epidemias várias em outras épocas. Um exemplo, na Idade Média, a peste negra ceifou 1/3 dos habitantes da Europa. E como somos reencarnacionistas, talvez nessa época estivéssemos lá. E estamos aqui agora. No início do século XX, a gripe espanhola matou milhões. Se estivéssemos, e quem sabe, até estivemos, reencarnados nesses dias, talvez estivéssemos vivendo o mesmo medo, a mesma angústia. No entanto, cá estamos nós aqui 100 anos depois. Não há necessidade do pânico. Porque pior do que o coronavírus é o vírus do medo. Porque o medo paralisa as forças humanas. O pânico nos nivela, talvez, ao nível dos animais. Fisicamente falando, a descarga dos hormônios de estresse diminui o sistema imunológico, nos predispõe a inúmeras doenças. Nós, espíritas, não podemos passar por esse tipo de coisa. Porque sabemos que a humanidade passa por momentos profundos de renovação espiritual. Que isso daí já estava programado, talvez sabe-se lá quanto tempo. E que faz parte das inúmeras provas e expiações pelas quais nós, humanidade terrena, passamos. E isso vai passar. Chegará um momento em que estaremos falando da epidemia do coronavírus, da pandemia, com o verbo no passado. Porém, saibamos, obviamente, respeitar aquilo que as autoridades sanitárias nos recomendam. Possamos enviar pensamentos positivos e otimistas para os nossos familiares, para os nossos amigos, para os nossos companheiros de trabalho, para que possamos elevar o quantum energético do planeta, para que possamos criar uma atmosfera benéfica, que eleva, que ilumina, que cura, que transforma. E nunca é demais ressaltar, depois de toda crise, resta o aprendizado. É necessário que nós perguntemos para nós mesmos: o que eu estou aprendendo com tudo isso? Como vermos acerca das nossas condutas? Que Jesus, sublime médico e psicólogo das almas, nos abençoe a todos. Que assim seja. Fiquem com Deus.